Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Quando essa saudação é feita pelo apóstolo Paulo, nós poderíamos imaginar que esse seria apenas um bom dia ou uma boa tarde, brilhantemente aqueles a quem Deus enviou um tempo para despertar a igreja. Wagner e Jones, esses homens foram usados por Deus em vários aspectos, e ele comenta em algum momento que quando essa saudação é feita, ela não é apenas uma saudação. A graça desejada traz consigo o poder da própria palavra criativa, gerando em nós graça. Então não é apenas um cumprimento, é a poderosa palavra criativa de Deus dizendo: haja graça em vossos corações, e paz. Eu sou a paz, disse Jesus. Então, nunca é demais a gente estar aprendendo, aquilo que há nas entrelinhas de mais belo na palavra de Deus. E eu hoje, talvez, consiga entender um pouco do dilema de Paulo, quando Paulo diz: fui necio em gloriar-me, vós me constrangestes a isto. Paulo sabia que havia um perigo muito grande em falar de si próprio. Ele aprendeu aos pés daquele que não dizia eu, dizia o filho do homem, E ele também aprendeu assim: conheço um homem, se dentro do corpo, fora do corpo não sei, esse homem foi elevado ao paraíso. Mas em algum momento ele é constrangido a ser mais direto, para que ele pudesse também deixar uma lição que seria aquela: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Em algum momento ele tem que ser mais direto, porque ele quer, de uma certa forma, é como se ele dissesse: olha, eu gostaria muito de, se possível, fosse abrir a cabeça de vocês e colocar tudo aquilo que Deus já me deu, E eu sei que os ministros e aí mesmo aqueles que têm experiências com Deus fantásticas, eu sei que cada um aqui teria experiências para compartilhar conosco, sei que cada um tem aqui coisas para contar, mas nós, felizmente ou infelizmente, temos sido os maiores privilegiados para poder compartilhar com os amados irmãos aquilo que também temos recebido. E nisso quero, em nome de todos os ministros, agradecer a todos vocês que têm sido os braços de Josué, os braços de Caleb, segurando os nossos braços, orando por nós. Quero dizer de todo o coração a vocês: não cessem de orar pelos ministros. Amém. Não cessem de orar por eles. A palavra de Deus se levanta poderosa dizendo: aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Então, se nós pensamos estar em pé, e cuidamos e não queremos cair, necessitamos das orações de vocês, tá bem? Orem por nós e nós oramos por vocês, tá bem? Amados, no livro do Apocalipse, no capítulo 5, e vamos permitir que a palavra de Deus simplesmente fale por si mesma, abrindo nossos corações, ainda que por vezes, soe aos nossos corações coisas novas que nós, assim como na época em que Jesus vem abrindo o tesouro da verdade com coisas novas, as pessoas tinham dificuldade para receber. Não somente abram os corações, meus amados irmãos, e permitam que o Espírito de Deus lhes fale, e tudo irá bem.
Apocalipse 5, 2 e 3. Eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E prestem atenção agora, meus irmãos. Nenhum homem, nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro nem de olhar para ele. Irmãos, nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ora, onde está então esse homem? Que lugar ele poderia estar? Se não está no céu, se não está na terra, e não está debaixo da terra. Veja que o desafio para nós é grande. Por quê? Se alguém diz, não está no céu nem na terra, o único lugar que ele pode estar é embaixo da terra, sepultado. Mas a palavra de Deus faz questão de fazer um desafio, nem debaixo da terra. Quem pense em usar essa desculpa. E o desafio de Deus a nós é: onde está? O único que pode abrir esse livro, nós sabemos quem é. Quem é? O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 96. Cristo já havia o quê? A Bíblia diz claramente, ou não, que ele já havia subido ao céu. Mas aqui está me dizendo que ele não está no céu. E aí começam a surgir, por conta de não haver joelho no chão, dizendo: Pai, revela-me, revela-me. Eu sei que é um desafio teu a mim aqui. Eu sei. O Senhor quer me mostrar algo que outros não vão receber. Eu sei que é assim, meu Pai. Mostra-me. Sabem por quê? Porque Deus tem coisas que Ele só vai revelar para o povo que realmente assumiu um dia que quer ser seu servo. Apocalipse 1:1 não erra. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus filhos. É isso? Servos. Então, tem coisas que somente os servos de Deus vão receber. E esse é um poderoso desafio. Onde está, afinal, então, Jesus? Se você perguntar isso em qualquer igreja pentecostal, qualquer, simplesmente não sabem responder. E não há como mesmo responder, a não ser que o Espírito de Deus revele, né, aquilo que parece insolucionável. Mas me permitam, irmãos, vamos para o livro de Salmos, capítulo 77, versículo 13. Qual é a única doutrina realmente distintiva do Adventismo? Nós temos gente que guarda o sábado nas batistas, Casa de Deus, Meninos de Deus, são várias igrejas hoje. Mas existe uma doutrina que é distintiva do Adventismo. Santuário. Perfeito, meus amados. Sabe por que Deus, de certa forma, reservou o santuário para nós? Para nós. Vamos ler o livro de Salmos 7:13. Alguém gostaria de ler? Seu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. o caminho está no santuário, Amém. O correto aqui é: o teu caminho está no... E o inimigo sabe disso, por isso ele mudou várias versões, porque ele não quer que a gente entenda essa realidade que é impressionante. Eu não conheço a agenda do irmão Carlos Lavrado, eu não conheço a agenda do irmão Maxson, eles não conhecem a minha agenda. E vejam, irmão, quando Deus é perfeito, é preciso. Eu aprendi cedo, por conta daquilo que, enfim, Deus me levou a fazer, a ser muito detalhista. Cada palavrinha. Talvez eu seja uma pessoa que, eu não sei, perdoe a minha loucura, que os anjos, quem sabe, algum dia digam lá, vem aquele chato de novo. Vem aquele chato perguntar por que aquela palavrinha está ali. Irmãos, vejam se isso não é um amor impressionante de um Deus. Olha só. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Deus está dizendo em primeiro lugar o seguinte:
quer encontrar o meu caminho, quer saber onde eu estou, quer saber onde eu vou, quer saber o que eu vou fazer, o meu caminho está no santuário. E ele complementa, colocando algo ainda mais grandioso. Por quê? Quem não poderia dizer exatamente isso? Vejam, quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Você perguntaria, mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver agora, né? A pessoa inspirada dizer, quem é tão grande como o nosso Deus? Porque o caminho dele está no santuário. Um Deus poderoso, que tem milhões de universos para cuidar, para manter, ele vem e abre a sua agenda ao seu povo. Ele abre a agenda dele, como se fosse necessário, para que nós pudéssemos saber exatamente o que ele está fazendo a cada momento, porque ele cumpre a sua palavra. Eu não farei nada. O que é nada? Nada é nada. Eu não farei nada, sem antes revelar meu segredo aos meus, quem? Servos, os profetas, é a eles. Ele cumpre. E ele se levanta poderosamente, mostrando então, abrindo a sua agenda para nós. Imagine, que homem poderoso hoje abre a sua agenda. Todas as reuniões papais, todas as reuniões dos grandes líderes, tudo é escondido o tempo todo. Agora nós temos o soberano do universo dizendo, vejam aqui, a minha agenda está aqui para vocês. Eu quero que vocês saibam exatamente o que eu faço. Eu quero que vocês saibam exatamente onde eu estou andando. Por isso que, igualmente, o Filho agora mostra para nós que os 144 mil são um povo que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. É por isso que nós podemos saber coisas que os outros não sabem. Isso é para nós, meus amados irmãos e irmãs. E aí, voltamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 1. Versículos 12 e 13. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi o quê? 7 anos de ouro. No meio dos 7 candelabros, alguém semelhante a quem? Vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Irmãos, voltei-me para ver a voz que falava, e eu vi 7 candelabros de ouro. Ele está revelando aqui a agenda dele. Eu quero que vocês saibam exatamente onde eu estou. Quero que vocês saibam onde eu estou. Jesus morre e vai ao céu. Mas é um lugar específico que ele vai. Específico. E ele diz que viu 7 candelabros. Onde ele está? Não. Onde ele está? Santo. O santo. Essa é a diferença. Ele está no santo. Correto? Por isso vai se levantar dizendo, não vi ninguém onde. É o desafio que ele te faz. Por favor, filho, entenda. Eu não quero que você responda como a grande maioria. Eu quero que você responda exatamente onde eu estou. Entendem, irmãos? Amém. Exatamente. Amém. Neste momento, logo que ele sobe, ele está num local específico. E isso vai derrubar qualquer teoria absurda que se levanta hoje pura e simplesmente na letra, tentando explicar coisas. Vamos no Espírito, meus irmãos, vamos no Espírito, vamos ver a agenda desse Deus maravilhoso. Por quê? Se discutem teorias, olha, é Antíoco Epifânio, é esse, é aquele outro. Me perdoem, irmão, me perdoem, mas é tão triste ver quando Deus está abrindo sua agenda para nós com uma beleza impressionante e nós discutirmos ainda aquilo que está mais do que sacramentado. Entende? Há vários caminhos em que Deus nos mostra as realidades proféticas dele. Nós não podemos nos prender a um. É apenas isso que quero dizer. Vamos abrir o nosso coração para receber tudo que Deus quer nos dar. Eu não consigo, irmãos, por vezes até tentar imaginar o semblante de um Deus, sabe? Tentando dar tantas coisas belas para nós e nós ficarmos discutindo por vezes, sabe? Quando nós dizemos, Senhor, tá bom, me mostra um outro caminho então para que eu possa entender isso como uma criança de 6 anos.
Eu não consigo acompanhar toda essa retórica, Senhor, que se faz do grego, disso, daquilo. O Senhor tem os teus mestres para isso, está bem, Senhor, mas eu não sou assim. Eu sou um pobre pescador, Senhor. Eu nem sei como é que escreve em grego, como escreve em hebraico. O Senhor tem os teus mestres, está bem, Senhor, mas eu não sou assim. Eu não tenho essa capacidade intelectual. Fala-me como falaria uma criança de 6 anos, para que eu possa entender. Entende? E Deus vai te mostrar. Então, não só ele diz isso, mas veja, para que não fique nenhuma dúvida de onde ele está, né? Logo que ele vai, ele diz assim: no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao... Por que não simplesmente, eu vi Cristo, eu vi Jesus, eu vi esse, eu vi aquilo, não, semelhante ao Filho do Homem. Eu quero que vocês tenham certeza absoluta que é o Filho do Homem que está ali. Eu não estou falando aqui de Cristo. Ele quer que você entenda essa diferença. Eu não estou falando de Cristo, para que você não faça confusão. Eu quero que você saiba onde ele está, e quero que você saiba com clareza o tempo que eu estou falando. Porque eu poderia me confundir e dizer, não, mas isso é Cristo lá, não é? Não, é o Filho do Homem. Eu quero que você entenda isso. E mais, eu quero agora que você entenda também, por isso o teu caminho a Deus está no santuário. Vai para o santuário, filho, e vão se abrir as coisas para você. Só por saber, né, e conhecer a doutrina do santuário é que nós sabemos onde ele está, que era no santo. E se não estudássemos a doutrina do santuário, como saberíamos? Não é assim? E aí, mais do que isso, é dito, né? Ele está vestido com uma roupa comprida. Alguma versão aí que diz vestes talares. Ok, vestes talares. Ele está dizendo assim, olha, e eu vi ele estava vestido de sacerdote, vestes talares. Por favor, não confundam, meus amados irmãos e irmãs. Ele está dizendo, não confundam, ele não está vestido de sumo sacerdote, como a maioria irá dizer para vocês, que ele entrou direto no Santíssimo. Não, ele não entrou direto, ele está vestido de sacerdote. Amém. Ok. O tempo, por isso se fala tanto da verdade presente, há um tempo para cada coisa, por isso se faz tanta confusão. Pega-se um texto, isola-se do seu contexto, não estuda corretamente, não é assim, certo? Mas mesmo com as adulterações que o inimigo faz, em outro local Deus vai abrir o teu coração e a tua mente, porque Ele vai manter intacta a palavra dEle, independente das adulterações, independente. Há um ponto específico que Ele diz, corta aqui, pode cortar à vontade, pode fazer o que vocês, aqui eu não permito, aqui não, aqui você não mexe, aqui não. Por quê? Porque Ele vai te conduzir exatamente para aquele ponto que você precisa entender. Ele vai reservar isso para você. As pessoas às vezes dizem, mas Rogério, tem tanta adulteração, esqueça as adulterações. Só foi feito aquilo que Ele permitiu, para que o pecado de Babilônia fosse o quê? Finalmente mostrado. Certo? Então Ele permitiu para poder. Às vezes a gente faz tanta maldade no mundo, Ele está permitindo para que a gente veja exatamente o contraste entre o amor dEle. E lembre-se que nós somos espetáculos a homens e a anjos. Deus tem que permitir coisas, e é um privilégio que nós possamos sofrer para que os anjos finalmente tenham a concepção exata do grande amor desse Deus, em agir como agiu e não destruir imediatamente Satanás. E aquilo que é exatamente o objeto de amor de Deus se transforma, né, numa acusação que o inimigo faz. Por isso, né, nós temos esse privilégio, repito, de poder simplesmente honrar e louvar a Deus quando tudo vai mal, porque aparentemente está mal, e um dia você vai chegar no céu pela graça de Deus, e o Senhor vai mostrar para você como cada passo dolorido seu foi necessário para que um dia você estivesse lá. Cada passo. Não houve um momento em que o Senhor dissesse, bom, vamos deixar ele. Não. Ele vai trazer você de volta, porque os dele ele faz isso. Aos dele ele faz como Jonas. Jonas, você é meu, Jonas, não lute. Você é meu, eu vou te trazer de volta, Jonas. Você não pode querer ir para outro lugar, porque você vai voltar para mim. Os servos de Deus, ainda que tenham momentos de dificuldade, finalmente eles são trazidos de volta, a não ser que resistam, claro, a esse chamado de amor. Irmãos e irmãs, se posso lhe dizer algo, a partir de hoje, quando você tiver alguma dúvida num texto bíblico, eu não entendi, faça uma pergunta só ao Senhor.
Senhor, tá bem, eu só quero que o Senhor me mostre uma coisa, Pai. Me mostre como isso aqui revela o teu amor. Só isso. Me mostre como isso aqui revela o teu amor. Porque Deus é amor. Deus não expressa amor. Deus é amor. Faz parte da natureza dele. Cada letra na Bíblia é uma manifestação do amor dele. Então eu não entendi. Peraí, Senhor, como é que essa destruição dos assírios revela o teu amor? E acredite, vai se abrir diante de você, né, coisas que você talvez não entendesse de outra maneira. Nós somos, no final das contas, todos pescadores. Nós somos, no final das contas, todos lavradores. Nós somos coletores de tributos. Nós não conhecemos. E Deus sabe que nós precisamos de uma linguagem simples. E Ele nos dá. Porém, Ele reserva, né, pérolas preciosíssimas aos seus servos. E aí precisa acabar. Precisa acabar. Quanto mais cava, mais encontra. Agora, voltemos a Apocalipse 5, 2 e 3. Perdão, Apocalipse 4, 1. Perdão, só para complementar isso. 4, 1. Aconselho-te comprar de mim o quê? Aconselho comprar de mim ouro refinado no fogo. Perdão. 4. Depois eu peguei uma Bíblia nova, porque eu quero exercitar, eu ganhei de presente uma Bíblia, e eu estou um pouco perdido, tá bom, nela. Eu vou direto no ponto que eu já sei onde está, e daí, peraí, mudou. Me perdoem, tá bom, meus irmãos? 4, 1, tá bem? Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. Uma porta estava aberta? Vejam bem, em nenhum lugar vocês vão encontrar lá que Jesus estava no céu. Não vai dizer isso em nenhum momento. Vai dizer apenas que ele estava num local que nós vamos entender que é no santo. Agora ele vai dizer o céu. Agora, veja, 4. Porque a pergunta volta. Qual era a pergunta inicial? Onde está Jesus? Já percebemos que ele estava onde? No santo, certo? Lembre-se que o Apocalipse revela Daniel. Depois disso, o que é o depois? Depois é o quê? Depois. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse o quê? Espera aí, qual é essa palavra? Sobe aqui, sobe. Do que estamos falando? Do santuário terrestre ou celestial? Celestial, amém? Sobe, não há erro, né? Para nós que andamos, o santuário era como? Horizontal. Mas aqui estamos falando do santuário celestial. Nós estamos falando agora do que nós conhecemos como Santíssimo. Sobe aqui, filho, vem para o Santíssimo, vem para cá. Esse é o tempo de 1844, amados. O Apocalipse agora dá um pulo no tempo, por isso nós pulamos. Sobe aqui, e vejam agora se não é impressionante a cada momento que Deus nos revela. Depois disso eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Agora nós já sabemos onde Cristo vai. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui. E o quê? E o quê? Te mostrarei. A quem? A quem mostrarei? A quem? Não, a quem fizer o quê? A quem subir. Sobe aqui, Marcos. Sobe aqui, meu irmão. Subam aqui, meus amados irmãos e irmãs. E se vocês subirem, eu mostrarei a vocês o quê? As coisas que vão acontecer daqui em diante. Somente quem me acompanhar no Santíssimo vai receber a luz necessária para a verdade presente. Amém. Como fazemos isso? Pela fé. Amém. Pela fé. Meu irmão, não há necessidade de um esforço tremendo quanto a isso. É joelho no chão. Pai, o Senhor me disse que eu posso com ousadia entrar no teu Santíssimo, Pai. Pai, olha para mim. Tu me conheces desde que tu me formaste no ventre. Senhor,
eu seria carbonizado imediatamente. E tu sabes, eu não posso, a menos que a rocha me acompanhe, a menos que Cristo se faça presente, a menos que me cubra, que Ele me cubra com a pele do Cordeiro, onde tu não irás ver a mim, mas tu irás ver teu filho atravessando esses portais. A menos que isso ocorra, eu não posso entrar. Mas quando você entende isso, por isso o texto vai dizer brilhantemente, vamos com ousadia. Pode, é uma ousadia permitida. E então, sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Voltem um pouquinho de novo, meus irmãos. Nós vamos fazer um pequeno exercício hoje, mas no livro de Apocalipse mesmo, capítulo 1, versículo 19, diz assim, e isso gera também muita confusão no nosso meio. Escreve as coisas que o que, meus amados? Tens visto. O que mais? O que mais? O Apocalipse é para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Os seus servos são aqueles que acompanham ele. Mas para que isso fique muito claro, o Apocalipse tem um método. Escreve, João. O meu objetivo, diz esse nosso Deus maravilhoso, é mostrar para vocês as coisas que vão acontecer. Mas para que isso ocorra com segurança a cada um de vocês, eu vou inspirar o meu servo a escrever o que aconteceu, e vocês, observando o que aconteceu, conseguirão entender como eu agi e poderão perceber como eu vou agir em relação a isso, porque no final das contas a história está no controle dele. Tudo está no controle dele. Vocês, entendendo como eu agi no passado, poderão ver, inclusive porque o passado fica distante, e vão mudar a história, vão recontar a história, vão contar do jeito que querem, mas eu darei também para vocês o que vocês estão presenciando mais perto de vocês, para que não percam as lições maravilhosas, o que são e o que vai acontecer. Mas a partir, voltem mais um pouquinho, meus irmãos, voltem para o quarto que estávamos. Mas a partir de um determinado momento, sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Agora, a partir daqui, fecha-se a porta para qualquer um que não entre naquela porta que foi aberta. E lembre-se, a outra porta foi fechada. Abre-se uma, fecha-se outra. Por quê? E é dito, ninguém poderá abrir a porta que se fechou. Por quê? Porque o inimigo, com certeza, está tentando abrir essa porta de novo e manter todos enganados, como nós vimos nos primeiros escritos lá. Êxodo, capítulo 27. Êxodo. Irmão, se algo estiver confuso, fiquem à vontade, tá? Eu sei que são muitas informações, eu só peço que, por favor, nos mantenhamos, se houver alguma questão, que nos mantenhamos, tá, no texto, tá bom? Não fujamos do texto, porque senão a gente irá muito longe. 27, 16. A linguagem, então, é a linguagem do santuário. E o santuário vai revelar, como disse, coisas que somente aqueles que realmente adentram essa porta e que estudam o santuário poderão entender. E vai parecer loucura para a esmagadora maioria, mas os corações abertos reconhecerão a voz de Deus ali. E para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados de azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E suas colunas serão 4 e suas bases 4. Nós vamos, claro, tentar acelerar ao máximo, porque o nosso objetivo é deixar as informações com os irmãos. E o maior objetivo aqui, assim como o Apocalipse, quer revelar, vai mostrar as coisas do passado, vai mostrar as coisas do presente, vai mostrar as coisas do futuro, com o objetivo de mostrar, o objetivo aqui é um só: mostrar a vocês o grandioso amor desse Deus, que realmente se preocupou em cada detalhe em mostrar a nós o seu plano da redenção, de todas as maneiras. Lembrem-se que nessa época não havia Bíblia como nós temos, era muito difícil, falava-se e transmitia-se de pai para filho, etc. Hoje nós temos a Bíblia aberta aos nossos olhos, mas não era assim naquela época.
E vejam só, Deus irá mostrar de uma forma muito simples, em que todos poderiam entender o seu plano de redenção. Para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados de cores. Me ajudem, meus amados. Quais são as cores? O que mais? O que mais? 4 cores. Não mais do que 4 cores são o que basta para Deus, em sua infinita sabedoria e grandiosidade, ensinar uma lição que é o que nós conhecemos hoje como o ABC do Evangelho, que é a justificação pela fé. Agora, o Senhor se levanta. Será que Ele escolheu essas cores porque Ele gosta? O que os irmãos acham? Não. Podem arriscar no acho nesse caso, porque nós vamos nos manter, está escrito. O Senhor estava olhando para cada um daqueles a quem um dia seriam os redimidos do Senhor. E tudo que Ele faz pensando em nós. Essas cores foram escolhidas para que nós pudéssemos entender exatamente o que Ele nos quer comunicar. E para que nós não errássemos como crianças no primário e pudéssemos aprender essa lição. Obviamente que tudo, absolutamente tudo, né, tem uma conexão na Bíblia que não é fácil por vezes encontrar, né? Mas Deus, como digo, né, irá mostrar de forma muito clara aos que o buscam. Alguém, por favor, abra a Bíblia no livro de João, no capítulo 18, mas fiquem marcados aqui. João, capítulo 16, versículo 8, por favor. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Quem faria esse trabalho? O Espírito de Deus. Cristo, pelo seu Espírito, convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nessa ordem, a ordem não está errada, né? Isaías 1, capítulo 1, versículo 18, por favor, alguém. Para que nós ganhemos tempo, irmãos, alguém, por favor, apenas abra a sua Bíblia no livro de Números 15, 39. Só abra por enquanto. Isaías 1:18. Isso, vejam bem, Isaías 1:18, não leia por enquanto, apenas abra. Outro, não, sem problema, Deus vai te dirigir, não se preocupe. Outro, abra aqui, se te tocar Números 15, 39, depois poderão acompanhar pela própria leitura, não se preocupem, tá? Outra pessoa abra em Marcos, capítulo 15, versículo 17. E uma quarta pessoa, uma vez que temos 4 cores, abra em Apocalipse 3, 18. Tá bem? Muito bem. Isaías 1, 18. Quem pode ler? Vinde então, jardim, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. 19. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como água. Ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, vermelhos. Então a cor vermelha, ela representa o quê? Pecado. Pecado. Qual é a primeira obra do Espírito de Deus? Convencer do pecado. Então agora você está adentrando o santuário de Deus. Você está adentrando o santuário. O Espírito de Deus trabalhava já naquela época ou não? Sim ou não? Sim. Amém? Você está adentrando o santuário. E você só poderia adentrar se tivesse o cordeiro. Se você não tivesse o cordeiro, o que acontecia? Se você pisasse, morto. Por quê? Porque Deus é amor. A lição é: quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Sem o filho você não entra. Não importa o que você queira fazer, não importa que você, me perdoe para aqueles que não importa que você dizime, que você oferte, que você guarde o sábado, não importa, se você não tiver o cordeiro, esqueça, vai ser apedrejado. Mas por que apedrejado, Senhor? Porque aqueles que não se despedaçarem na rocha serão despedaçados por ela. Vocês sabiam que as rochas que cairão, né, nas pragas,
e a gente nunca pode dizer isso com nenhum tipo de comemoração, tem o peso de um cordeiro maduro. O peso do talento é o peso de um cordeiro maduro, quando se estuda à luz, né, daquilo. Por quê? Porque finalmente você não permitiu se despedaçar sobre a rocha vai despedaçá-lo. Agora, afora toda essa questão, vejam, o Espírito convence do pecado. Você entrava, se não tivesse o cordeiro, não entrava. E o que você fazia? Confessava os teus pecados sobre o cordeiro, você degolava o cordeiro. Por que você degolava o cordeiro? Porque não o sacerdote. Ontem aqui na Santa Ceia, irmãos, eu não sei quem lembra disso, eu sou muito ligado aos detalhes. Vocês lembram quando foi dado o pão a cada um? Vocês lembram quando se começou a mastigar? Foi impressionante o barulho. Eu não sei quem aqui percebeu, eu nunca vi o barulho. Eu não quero aqui forçar nada, meus amados, por favor. Se eu estiver exagerando, me puxem a orelha. O barulho foi muito alto. Eu não lembro. Sabe por quê? Sabe o que isso quer dizer para nós? Vocês sabem que a hóstia não se pode morder. Sabe por que não se pode morder a hóstia? Quem sabe disso? Sabe que a hóstia não se pode morder? Sabem disso? Não sabiam. A hóstia não se pode morder. Sabem por quê? Vejam, irmãos. Veja só, olha que impressionante. O irmão já fala da transubstanciação. Tem gente aqui que nem sabe o que é transubstanciação. Porém, está certo. Porém, a lição é aos pescadores. A lição é aos humildes, aqueles que não têm condições como o irmão de ter talvez um estudo mais profundo. Porque ele foi o quê? Pelas nossas transgressões. Muito. Quando nós mastigamos, nós estamos assumindo que ele foi o quê? Moído pelas nossas transgressões. Por isso o inimigo não quer, na contrafação, ele não quer que essa lição fique, porque o Espírito vai trabalhar, entende? Você pode não ver, você pode não perceber, mas ele está trabalhando, entende? Ele está trabalhando. E aí o inimigo faz uma contrafação que é a contrária, não se pode mastigar. Assim como você degolava o cordeiro, quando você mastiga na Santa Ceia, que nada mais é do que um memorial, né, que tem que te lembrar do pecado. Por quê? Porque finalmente o sangue que virá é vida. Não se preocupe, você reconhece que você pecou, você reconhece que foi pelo teu pecado que ele foi moído. Reconheço, Senhor, eu estou mastigando, eu reconheço. Então agora vem o sangue que é vida. Uma vez que você entende que ele morreu por você, levanta-te, porque eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. As lições são muitas, irmãos, né? Mas nós vamos aprendendo pouco a pouco. Então, você para agora no santuário e vê a cor vermelha. E o que o Espírito te diz? Você é pecador. Você é pecador. Aceitou? É o degrau primeiro. Aceitou que você é pecador? O Espírito te convenceu do pecado? Sim, Senhor, aceito, eu sou pecador. Agora, que cor? Vamos lá? Quem tem o livro de Números aberto? Números 15, 39. Entendeu que você é pecador, irmãos? Entendemos que somos pecadores? Nós estamos lá no santuário, entendemos? Sim. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrem. 15, 38 e 39. Perdão, vou voltar um pouquinho, senão. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: e nas bordas de suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. Que cor? Azul. Obrigado. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e as cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Coincidência? Não. O Espírito convence do? Mas aí ele me dá o direito. O Senhor diz: vinde e arrazoemos. Eu estou dizendo que você é pecador, Senhor, mas por que eu sou pecador? Você é pecador porque você transgrediu a lei. Você vê o azul, primeiro vermelho, você é pecador. Senhor, eu sou pecador, eu aceito, Senhor, eu aceito. Senhor, mas eu não entendi. Eu aceito que sou pecador porque eu sei que, né, mesmo para aqueles que não conhecem a lei, a sua consciência se faz lei, porque o Espírito trabalha, diz: você é pecador. Mas eu quero que você vá além. Você entende por que você é pecador? Senhor, eu olho o azul e o Espírito me convence e me lembra dos mandamentos do Senhor. Você é pecador porque transgrediu a lei.
Passo seguinte. Marcos 15, 17. É um passo a passo de justificação pela fé, muito simplista. Pois não, irmão, obrigado, irmão. Vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça. Por? Você é pecador. Você é pecador porque transgrediu a lei. Como é que eu consigo a cor púrpura? Misturo azul e... Por quê? Porque nele a justiça e a paz se encontraram. Então eu encontro sim que sou pecador, porque transgredi a lei, mas alguém vai incorporar o manto púrpura, alguém vai pagar o preço do meu pecado, da minha transgressão, e antes que isso ocorra, eu que deveria receber esse manto de condenação em cima de mim, recebo a pele do cordeiro, como Adão recebeu a pele do cordeiro, e essa troca ontem, maravilhosa, que inclusive o Max acho que mostrou aqui, naquela troca, né, aquela, de forma muito simples, essa troca de está bom, filho, você me dá o teu pecado e eu te dou a minha graça, né? É isso, você me dá, né? Você me dá esse manto, que finalmente é um manto, que claro, existem outras aplicações, eu não discuto, né? A nobreza, nada disso está em discussão aqui, mas nós estamos nas cores primárias. Lembre-se que nada daquilo aconteceu ainda, estava sendo mostrado que alguém pagaria o preço, alguém vestiria o manto que deveria ser colocado sobre você, o manto da condenação, o manto que foi colocado para condená-lo, e ele pagaria esse preço. E depois, você entrava, uma vez que você entendeu isso tudo, né, você entrava, colocava a tua mão sobre o cordeiro, confessava o teu pecado, você degolava o cordeiro, mostrando que foi pelo teu pecado que ele foi morto, e agora você sai, você vai sair. Lembre-se, o Espírito convence do pecado, da justiça. Todos os teus mandamentos são justiça, te convence da lei, né? E o que mais? Do juízo. Eu não quero, filho, que você saia daqui com medo. Eu não quero. O perfeito amor lança fora o temor. Eu quero que você entenda, filho, que o juízo não é para temer. Eu quero que você entenda que você tem um advogado. Tem. Não é para ter medo. O inferno é que foi criado para dar medo. O inferno criado pelo, obviamente, catolicismo, esse inferno católico que faz de Deus um tirano, que faz com que as pessoas tenham medo dele e que vão a ele por medo, mas nunca vão poder servi-lo alegremente, como foi dito também aqui, que nós devemos servi-lo com alegria. Pessoas hoje vão a ele por medo de um inferno arder eternamente, mas não é o que a Bíblia ensina. Por favor. E aí, irmãos, em algum momento, você, depois, né, de confessar o seu pecado, degolar por Deus, você se virava para sair. Que cor você via? Branco. Era tudo branco. A mensagem era a mesma daquela pecadora um dia: vai e não peques mais. Não peques mais. O branco é sinal de pureza. Estás limpo. Vê que agora estás limpo. Vá e não peques mais. E o branco está simbolizado, irmãos, onde? Apocalipse 3. Quem que tem? Apocalipse 3, 18. Quem separou? Apocalipse 3, 18, por favor. Sente-te redimir com o tesouro refinado no fogo, para que te enriqueças de vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Amém. E unja os teus olhos com colírio de vestes. Vestes brancas. Que são as vestes brancas? Pureza. A justiça de Cristo. Então, vá e não peques mais. Estás coberto agora com a justiça de Cristo. Vá e não peques mais. Mas existe um outro ponto que eu quero que os irmãos entendam também. Por que Cristo oferece as vestiduras brancas para a igreja de Laodiceia? Porque hoje Ele não pode oferecer a nós as vestes talares, porque Ele não usa mais essas vestes. Que vestes Ele usa hoje? As vestes brancas, que é a veste do sumo sacerdote. É por isso que nós vamos encontrar lições onde nós poderíamos dizer: mas espera aí, Senhor,
Jesus está apresentando uma lição fantástica: porfiai por entrar pela porta. Eu não discuto aqui as pregações generalizadas, estão corretas, amados irmãos e irmãs, o caminho ao céu é estreito, etc. Mas, irmãos, por favor, nós conhecemos o santuário. Eu fico imaginando os irmãos hoje aqui, e Jesus dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, e nós olharíamos uma porta enorme, porque a porta que dava acesso ao átrio era enorme, irmãos. Mas qual porta ele dizia para entrar? A porta do Santíssimo. Porfiai por entrar pela porta do Santíssimo. Virá um tempo, porque muitos, o quê? Quiseram ou não quiseram? Quiseram e não puderam, porque não era o tempo. Não era o tempo. Jesus a todo momento falava como seu Pai lhe ensinou. Lembre-se, o Pai ensinou uma lição fantástica também, que era capaz de dar muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar. Todas as lições, irmãos, 1 Coríntios, não precisa ir até lá. Todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Tudo que Jesus falou tem uma lição específica para aqueles a quem são chegados os fins dos tempos. E por quê? Porque nós necessitamos, é só por isso, porque o diabo está trabalhando hoje com um poder nunca visto, lhe foi dado. O diabo desceu a vós com grande poder. Amém. Então chega um momento que Deus agora vai contrafazer esse poder do inimigo, dando a nós o suprassumo da sua palavra, porque nós necessitamos. Pois não. O que são as vestes talares? As vestes talares são as vestes do sumo sacerdote, do sacerdote. As vestes brancas são do sumo sacerdote. Por isso, Apocalipse 1 mostra primeiro onde ele estava, com as vestes talares. Depois vai mostrar ele vestido de quê? De linho branco, tá bem? Ok. Agora, algumas versões dizem vestes compridas, não é? Apocalipse 3,18 então mostra essa justiça. Agora, essa lição, e a gente vai simplificar bastante, porque o nosso tempo é muito curto, por isso, claro, perguntas vão surgir, não tenho dúvidas, mas, por favor, entendam, isso pode ser depois, com o tempo, existem vídeos, que podem, a gente mostra muito mais detalhes, tá bem? Podem procurar os administradores, os irmãos podem acessar a página, os irmãos vão encontrar. Mas eu quero, imediatamente, até acelerar um pouquinho, convidar os irmãos a voltar um pouquinho, voltem um pouquinho, no capítulo agora, 26. Perdão, que eu estou indo, me perdoe. Êxodo 26. Perdão, irmãos. A partir do versículo 15. Os irmãos acreditam em coincidências ou acreditam realmente, de todo o coração, irmãos, que tudo foi feito pensado, tudo foi feito com muito cuidado, para que nós pudéssemos realmente olhar e ver lições que outros não verão? Conseguem acreditar nisso? Mais que coincidências, providências. Amém. Amém. Ótimo, ótimo. Porque senão eu ouço muita gente que diz: não, isso coincidência. Não, isso pode parecer até uma pergunta muito simplista, mas eu creio que ela é necessária, porque nós vamos ser desafiados com muitas coisas. Chega uma hora que não adianta você querer falar. Quando permitam, eu acabo. Quando a gente fala, por exemplo, não deis pérolas aos porcos, nós corremos o risco de dizer o seguinte: não, essa pessoa não dê pérola ao porco, não dê pérola ao porco. Não é isso que está sendo dito. O porco não tem culpa nenhuma de fazer o que ele faz com a pérola. Assim como a pessoa, ela não tem culpa, ela não tem como entender uma pérola dessa, ela não tem. Não tente convencê-la disso, ela precisa do ABC do Evangelho. Isso é para nós, certo? E me permitam dizer, assim como os textos do Espírito de profecia ou da revelação são para nós, é para nós, não é para os outros. Se você não é capaz de defender a doutrina que você crê pela Bíblia,
Não tente fazê-lo pelo Espírito de profecia, não faça. É para você que foi dado, não foi dado para eles. Entende? Por isso há tanto problema no meio. Nós queremos vender às pessoas, né, algo que é completamente preconceituoso no coração deles. Os corações abertos vão responder ao chamado de forma brilhante também. Tudo está escrito para nós, tudo tem uma lição, tudo, a Bíblia é completíssima. A lição, inclusive, é isso. Me desculpe, eu desvio um pouco, porque eu não gosto de formatar nada, eu deixo aqui as coisas. Irmãos, vejam só que lição também, que é muito simples, mas chega alguém e diz assim: escuta, encontramos o Messias. Encontramos o Messias. Jesus de Nazaré. Mais longe. Mais longe. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceito. Qual é a resposta? Não, veja bem, não, vem. Sabe, eu encontrei uma mensageira do Senhor espetacular, isso para nós. Pode, profetiza, que é isso? Vem. Sabe quem rejeita a Bíblia? Sabe quem? Quem não lê. Quem não lê. Quem não abre o coração e lê. Sabe quem rejeita? Me perdoe, sabe quem rejeita o Espírito de profecia? Quem não lê. Eu desafio, coloco isso diante dos anjos de Deus por testemunha nessa manhã. Eu desafio qualquer pessoa com o coração aberto a ler o desejado de todas as nações e não se render à cruz. É um livro que não há a menor possibilidade de se escrever um livro com aquela envergadura que não tenha vindo de Deus. E quando eu leio coisas lá que dizem isso não está aqui, Senhor, o problema sou eu. O problema sou eu. Eu não consigo chegar à profundidade que essa senhora maravilhosa chegou. Eu não consigo. O problema está em mim, Senhor. E aí eu transfiro o problema para ela. Está errado. O problema sou eu. Então, 26:15 agora, depois que nós entendemos, né, isso. Farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia que ficarão deitadas. Ficarão deitadas? Farás as tábuas. Eu não vou agora, me permito acelerar um pouquinho. No livro de Juízes é contada uma parábola. Essa parábola compara árvores aqui. Aqui? Homens. Um homem foi curado, né? Vejo homens como árvores. Profeticamente, árvores são pessoas. Então, Deus chama o libertador, Moisés, não é? Ele era um exemplo de quem? Do libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora é dito ele, por isso, irmãos, quando Deus chama um servo, a fidelidade é absoluta. Lembram? Quem é o meu servo? Fiel e prudente, né? Então, faz as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão em pé. Moisés, eu quero madeira de acácia, tá bom, Moisés? Tá bem, senhor. Senhor, não podemos pegar a peroba? Veja bem, senhor, a peroba, né, uma árvore enorme, senhor. Nós simplesmente cortamos, montamos e temos uma tábua. Afinal de contas, vejam que vai complicar o assunto do pedido. Quanto era para ter de tamanho a tábua? Comprimento. Versículo 16. 10 côvados. A árvore de acácia é uma árvore pequena, extremamente pequena, é como um arbusto. É aquele arbusto que foi mostrado que Jesus, né, ali Cristo aparece. É aquele arbusto, cheio de espinhos. Né? Então, voltem ao texto para tentar gravar. Farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia que ficarão em pé. 10 côvados será o comprimento de uma tábua. Moisés, 10 côvados. Não é 9,5, não é 9, é 10. E um côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, etc, etc, etc. Já vamos avançar um pouco. Então, Moisés, você vai pegar árvores pequenas. Como será a última geração nessa terra? Como? Porque o meu poder se aperfeiçoa na... Você vai pegar a última geração. Eu quero arbustos de acácia, que são os que mais têm espinhos. Certo? Eu quero a última geração pequena, cheia de
Pecados. Porque o pecado se acumulou. A memória genética tua, minha, está carregada de quê? Pecado. Aquele veneno da serpente que iniciou lá no livro, né, de Êxodo, continua circulando com um poder muito maior, porque foi acumulando na memória genética dos nossos pais, os pecados que eles foram trazendo, foram acumulados, não são postos sobre nós, mas o mal genético veio. Por isso também a questão do pré- e pós-lapsariano. Mas enfim, né? Então, Moisés, você vai pegar, me permito agora, né, acelerar, você vai pegar madeira de acácia, vai tirar todos os espinhos dela, Moisés, e você vai fazer tábuas de 10 côvados. Quanto é 10 côvados? 4 metros. 4 metros e meio, que é o tamanho de quê? De um anjo. De um anjo. Então veja, você vai pegar Moisés agora e vai fazer algo. Qual é o título desse congresso? Como? Ótimo. Mas é mais que isso. Qual é a frase bíblica do congresso? Que eles sejam um. É isso, Bruno? Que eles sejam um. A oração de Cristo foi essa, não foi? Moisés, você vai pegar então as árvorezinhas, vai tirar todos os espinhos, mas para chegar a fazer uma tábua de 10 côvados, quando tem de 10 côvados por um côvado e meio de largura, vai precisar juntar muito. E como é que se faz uma tábua? Para fazer uma tábua de 10 côvados, essa tábua tem que ser firme ou mole? Tem que ser firme. Para que ela seja firme, eu tenho que o quê? Compactar, seja por cola, seja o que for. Mas é verdade que vai ter muita árvorezinha o que ali? Grudada, unida, que eles sejam um. Você olha uma tábua, ela é fruto de 1000 árvores, 5 árvores, 10 árvores, 500 árvores, mas você vê o quê? Uma só. Que eles sejam. Eu sou marceneiro, isso dá muito trabalho, é uma coisa que a gente foge para fazer. Que bom, né, que tem um marceneiro entre nós, porque essa ideia do trabalho eu já não tinha, né? Pois não, Bruno, por favor. Dá muito trabalho. Muito trabalho, uma coisa que a gente foge e não quer fazer de jeito nenhum. Tá vendo? Que coisa fantástica, gente. Mais uma que agregou. Amém. Deus seja louvado, né? Dá trabalho. E tem que dar mesmo. Por isso que o servo quer fazer diferente. Vamos pegar peroba e está tudo certo. Vamos pegar canafista, vamos pegar, né? Não, mas tem que ser assim, porque um dia meus servos vão entender a lição. Porque é para eles, Moisés. Faça, não discuta. Faça. Quando Deus te pede, Senhor, eu estou com dor de cabeça, e o Senhor te disser, planta bananeira. Planta bananeira, não discute com ele. Ah, Senhor, aqui. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é o quê? Ela é loucura mesmo. A sabedoria dele é loucura aos homens. E os servos de Deus mesmo, por vezes, tem que fechar o olho e dizer, tá bom, Senhor, o Senhor mandou, eu vou fazer. Me parece loucura, mas o Senhor sabe todas as coisas. Me permitam, vou roubar um pouquinho do tempo, se me permitir aí. Irmãos, por favor, eu me lembro de uma vez que um irmão me procurou com um problema, e esse irmão chorava, contando o problema dele, e ele simplesmente, né, apresenta o seu problema e ele diz assim, por favor, Rogério, olha comigo, tá bom? Eu não tinha a menor ideia de como solucionar o problema dele, como nós não sabemos como solucionar problemas, né? As pessoas vêm a nós e a gente não tem a menor ideia de como trabalhar. A irmã Estela ontem me contava, né, de pessoas que foram com problema. Como é que a gente resolve isso? Eu não tenho a menor ideia. E eu disse, olha, não sei o que fazer, né? Vamos orar. Foi embora. Lá pelas 5 da madrugada o Senhor me desperta. Eu disse, Senhor, já sei, orar pelo menino, não é? Claro, o Senhor não precisa responder isso para a gente sabe, né, quando o Senhor está te chamando. Tá? Orei. Rogério, olho fechado. Tá bom, Senhor? Para até a estampa. Tá bom, Senhor? Pegue um livro, Rogério. Olho fechado, filho. Olho fechado, Senhor. Abra. Meditações de Ellen White, de 1964. O título era o problema do garoto. O título era o problema do garoto. Eu agradeci ao Senhor, fechei o livro, separei, para de manhã dar para ele. De tarde, veio um amigo, e tem gente aqui que é testemunha disso. Veio um irmão, que hoje descansa no Senhor. Esse irmão chega para mim e diz assim, Rogério, Rogério, você tem aí o livro Orientação al Niño, é assim, né, em espanhol. Tem Orientação al Niño. Eu tenho. Onde está? Foi lá, pegou o livro Orientação à Criança, folheou, abriu, no problema do garoto.
Rogério, o Senhor mandou isso para você. Não é grandioso esse nosso Deus? Amém. Será que eu posso trair o meu Senhor hoje e sequer duvidar dos escritos dela? Não. Eu sei Não, lá. a gente não entendeu. No final da experiência, a gente não entendeu. Não escutou. Não escutar? Ai, me perdoe, minha irmã, me perdoe, por favor. Perdão. Chegou um irmão e me disse o seguinte: Rogério, você tem aí o livro Orientação à Criança? Eu disse: tenho. Onde está? Na estante. Ele foi lá, pegou o livro Orientação à Criança, folheou, abriu e me mostrou o problema do garoto. Ele não sabia de nada da nossa conversa, não sabia de nada disso. Disse: Rogério, isso aqui é para você. Eu falei: como? Ele falou: não sei. O senhor me mostrou. Eu estava lá trabalhando, o senhor disse: vai lá na estante, pega o livro tal, separou, ok, leva para o meu servo Rogério. E ele fez. Pronto, amém. Por isso digo, irmãos, né? Eu entendo quem possa duvidar, mas eu não posso. Por isso eu repito, perdoe a minha loucura. Tá bem, meus amigos? Então, é chamado. É feito um chamado agora fantástico, né? E é preciso fidelidade. Então, Moisés, você vai retirar. Por quê? Porque Moisés era o exemplo de quem? De Cristo. Cristo vai tirar, vai chegar à última geração, a mais baixa, a mais pequena. Enquanto o diabo estiver dizendo: eu desci com todo o poder agora. E sabe do que? Eu derrubei Adão com 4 metros. O que você acha que eu vou fazer com esses pigmeus teus espirituais? E o Senhor vai se levantar poderosamente. Eu esperei a última geração para mostrar o meu poder. Eu esperei a geração pior. Então, quando você se sentir pecador, dê glórias a Deus, porque é você que Ele quer. Ele esperou você. Ele esperou exatamente você. Ontem, me perdoe, lembram que os irmãos disseram: irmão Wagner, não estamos olhando o irmão. Nós somos pequenos porque temos que ser pequenos, irmãos. Porque é exatamente aí que Deus mostrará o seu poder. Amém. E Ele vai estar dizendo, enquanto o mundo clamar, esse bando de dissidente, esse bando de igrejinha de garagem, esse bando, vocês verão o que eu farei. Amém. O que eu farei com esse punhadinho de gente. Com 12 na época eu iluminei o mundo. Por que vocês acham que eu preciso de mais do que isso? Eu só preciso que vocês façam uma conta. Mundanos, escutem o vosso Deus a falar. Eu só preciso fazer uma conta: 12 vezes 12. Eu tenho o que eu preciso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão como? Em pé. Em pé. Moisés, eu quero em pé. Não coloque deitado, Moisés, porque senão perde-se outra lição. Da escova do será o cumprimento. Então, basicamente, meus irmãos, o que nós encontramos agora é: Deus chama Moisés como exemplo do que ele fará. E vamos pegar agora, tirar todo o pecado dessa geração final. Vou uni-los, que eles sejam um. Quando eles forem um, nós vamos cobrir essas tábuas de que cor? Ouro. Era para cobrir de ouro. Quando eles estiverem unidos, eu vou cobri-los não apenas com a minha justiça, mas eu vou cobri-los de tal maneira, com uma fé tão forte, tão grande, que será chamada de ouro provada no fogo. Certo? Por quê? Porque quando a minha presença se manifestar no Santíssimo, essas tábuas têm que receber todo o impacto da minha glória e permanecer em pé. Assim será com os meus servos naquela última geração. Eu os cobrirei com o ouro da fé provada no fogo. E quando meu filho se manifestar na minha glória, com toda a excelência e poder, eles poderão permanecer em pé, porque em pé serão glorificados. Amém. Por isso a Bíblia vai dizer coisas que nós às vezes olharíamos e diríamos: Senhor, isso o Senhor não precisava ter falado.
Porque diz que nós seremos selados, pela fé, seremos selados com o selo do Deus vivo. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus vivo, mas ele faz questão de dizer, não, vocês não estão entendendo, eu estou dizendo a vocês o selo do Deus vivo, aquele que não conheceu a morte, é desse Deus que eu estou falando com vocês. O meu filho conheceu a morte, mas eu não conheci a morte, e eu vou selar vocês, porque vocês terão uma experiência sem ter conhecido o quê? A morte. Vocês serão, e esse vocês, claro, é pela fé, meus irmãos, sempre pela fé, né? Agora, e aí, uma vez que isso estiver pronto, uma vez que essas tábuas agora estiverem prontas, o que vai acontecer? Me ajude, alguém aí, alguém consegue abrir uma calculadora no celular? Alguém consegue, por favor? Aí, por favor, aí, só para que não dê confusão, tá bom? Vamos lá, versículo 18. Farás as tábuas para o tabernáculo. Quantas? 18. Me ajude. 20. Aí, por favor, 20. E farás 40 bases de prata. Não se engane. A tábua era de ouro, madeira, porque a madeira queima, mas o ouro não queima. Só que o ouro precisa ser, a prata não é provada. A prata é o que? Na Bíblia, purificada. Mas o ouro é provado, é a reta final, é o ouro, mas a sustentação é das pratas. Não vamos falar disso hoje, existe uma outra pregação que vai mostrar essa diferença nas testemunhas finais de Cristo, tá? Dessa geração. Mas por enquanto, então, 40 bases de prata. Então, primeiro, nós vamos sair, pode ficar para mim. Primeiro só as 20 tábuas, tá? Só para que eles entendam. E aí, diz assim, ó, versículo 20. Para o segundo lado do tabernáculo, segundo lado, 20. Então, 20 mais 20. Versículo 22. E do lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas. 6, aí, por favor. Versículo 23. E farás 2 tábuas para os cantos. Mais 2. Quanto deu? Me ajudem, marquem esse número, por favor, meus amados irmãos, 48, tá? Cada tábua tinha quantas bases? Não, cada tábua, 2. Se eu tenho 48 tábuas, quantas bases eu tenho? Quanto? 96, concordam? Concordo, 96. Então, 96 que são as bases, mais 48 que são as tábuas, né? Qual é a soma? Seria coincidência, meus amados? Seria coincidência que o tabernáculo de Deus final fosse formado por 144? E é uma conta final que o Senhor também nos dá. Quando o Senhor nos dá uma conta final, nós podemos aceitá-la, sem problema. Por quê? Porque para Deus, um é como quanto? Qual seria a conta? Um ano. É o quê? Um dia é como um ano. Mas para o Senhor há uma conta feita de 1 para 1000. Sim ou não? Sim. Perfeito? Então eu tenho aqui os 144.000. Foram dados de uma forma, simbólica. Deus estava já mostrando a justificação, estava mostrando também, como finalmente Ele levantaria um povo que teria, esta realidade, no tempo em que, obviamente, chegasse, Pois não. O Rogério, que o senhor falou aí que, bem colocado, que árvore significa homem, e também o formato do santuário parecia um corpo humano. O formato do santuário. É como uma cruz também, né? Sim. E a gente vê ali a Arca da Aliança, por exemplo, lá no cérebro, na cabeça, onde Deus vai colocar a sua luz. Perfeito. Sim, perfeito. Perfeito. Não, nós estamos encerrando, mas é perfeito, irmão, porque lembre-se que quando o irmão fala, de um homem, é o homem na posição da cruz, que é Cristo Jesus, O formato do corpo da igreja Sim. é o formato do corpo humano, Cristo a cabeça. Amém. Sim, com o essa altar. Essa analogia do santuário, ela tem muitas lições. Tem muitas. O caminho de Deus está no santuário. Perfeito. A doutrina precisa ser estudada realmente. É a lição do início ao fim, e cada detalhe, cada detalhe, o irmão falou disso, e acreditem, irmão, são detalhes e mais detalhes,
tomarás uma pele de carneiro, tingirás de vermelho, porque Cristo puro receberia, né, os nossos pecados, por isso tingir, etc, etc, etc. Né? Irmãos, se mais nós não pudermos sair daqui, né, aprendendo, quem sabe, irmãos, eu oro para que todos nós possamos aprender a abrir a Bíblia e realmente abrir o coração e buscar pérolas, né, que o Senhor está desejoso de nos dar. São pérolas que outros não vão receber, né? Mas nós, irmãos, se não pudermos ser fortalecidos por estas lições que Deus nos dá, mostrando que nós somos, por que Deus mostraria isso para nós se nós não tivéssemos o privilégio de participar delas? O Senhor não mostra para nós o que não é para nós. Então, por isso nós vamos encontrar, né, também a mensageira dizendo, né, esforçai-vos por fazer parte dos 144 mil, não é? E Deus os abençoe a todos. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.